Da Fox, estou aqui ao lado do Quesada, agora o Felipe Facincani também no estúdio participando do programa. Facincani, o São Paulo largando na frente por 1-0, mas o Sheik deu recado ali dizendo que não tem, que tem o jogo da volta, claro, lá na Arena do Corinthians. Depois a gente vai ver uma outra alfinetada que o Sheik deu na torcida do São Paulo. E aí, Facincani, São Paulo tem uma grande vantagem, não tem nada definido, ou o São Paulo agora é o favorito para chegar à final? Tudo bem, Vinic? Ótima noite a você, ao Quesada, todo mundo ligado conosco aqui nos canais Fox Sports. Evidente que tem jogo da volta, mas o São Paulo estava precisando disso, né? Apimentar um pouquinho esses clássicos contra o Corinthians. Recentemente só se acostumou a ter resultados negativos, a não conseguir vencer o seu adversário, e pelo menos num jogo com algum tipo de provocação, claro que algumas desnecessárias ou não, aí cabe a discussão pós-jogo, mas o importante é que o São Paulo ascendeu, novamente voltou a rivalizar com o Corinthians e leva para esse jogo de volta, claro, agora uma vantagem em relação ao Corinthians. Não é um grande favoritismo, mas ele tem no resultado agora o regulamento embaixo do braço de jogar pelo empate, um placar que não é impossível de ocorrer lá em Itaquera. Olha, o São Paulo quebrou hoje um tabu de 16 anos, porque desde 2002 não vencia uma partida, só não vencia o Corinthians em jogos de mata-mata. Se ele se classificar para a final, aí ele quebra um tabu de 18 anos, porque desde 2000 o São Paulo não leva a melhor num confronto de mata-mata diante do Corinthians. Então, para um clássico desse porte, com duas equipes gigantes, é um dado realmente curioso. Era a semifinal da Copa do Brasil de 2002. O Corinthians venceu o primeiro 2-0, perdeu o segundo 2-1. São Paulo 2-1 e não levou a melhor no confronto. Não levou. Quem aí o Corinthians decidiu com o Brasiliense. Final apitada por Carlos Eugênio Silva. Exatamente. Que daqui a pouco participa aqui do Rodada Fox. Gostou da atuação do Nenê e da formação de São Paulo com 3 volantes? Vinic, o São Paulo não poderia se expor tanto diante do Corinthians, né? Apesar do Corinthians ter desfalques importantes ali à frente, Jadson não joga já há algum tempo, o Cleison no banco de reservas, machucado, o Rodriguinho também fora do jogo, o Carille teve de fazer algumas mudanças estruturais na equipe. O São Paulo, nesse passado recente, não poderia se dar ao luxo de ter um time muito exposto diante do Corinthians. Se bem que eu defendi a escalação de um time mais leve. Aí a questão não é você ter um time mais leve, mas mais exposto, mas com jogadores que dentro de campo fossem mais móveis justamente para explorar essas deficiências da equipe do Corinthians, né? Como, por exemplo, jogou o Trellis bem hoje, o próprio Nenê também teve uma partida bastante interessante, só que eu gostaria de ver mais Lucas Fernandes em campo, o Brenner em campo, que é um bom jogador, ou seja, são atletas que dão mais um ritmo de mobilidade a esse time do São Paulo, que em alguns momentos parece ficar, sabe, meio travado em campo, muito toque de bola, muito toquinho desnecessário, quando o time precisaria ser um pouco mais agudo em relação a esse Corinthians. Um jogo que, apesar de 1-0 da vantagem no São Paulo para o próximo jogo, foi uma partida que tecnicamente não foi de encher os olhos. Quesada, a gente falou bastante dos desfalques do Corinthians, o André Cavalcante até apresentou toda uma lista aqui de jogadores importantes. Agora a gente tem que lembrar que o São Paulo também não tinha Rodrigo Caio, não tinha o Cueva. E o Valdívia machucado também tinha a lista ali de desfalques do São Paulo. É que para o Corinthians parece mais impactante porque o Corinthians tem uma base titular desde o ano passado. O São Paulo é um time em construção. Então a gente percebe assim que não fez tanta falta assim, claro que faz falta. O Valdívia tem feito algumas boas partidas. O Cueva, apesar de todas as críticas, quando ele está afim de jogar, ele é um cara importante. Para mim, o Rodrigo Caio é o melhor dos zagueiros do São Paulo. Então a gente também tem que ver que do outro lado, o São Paulo, Júnior Tavares, né, tá fora. Hudson é um jogador que é titular desse meio campo, não vamos esquecer. O São Paulo também não estava com o que tinha de melhor hoje contra o Corinthians. Então não dá para desmerecer. São 4 titulares aí que lembramos. Hudson, esses daqui, sem dúvida. Rodrigo Caio, Valdívia e Cueva. Exato. Olha, o repórter André Cavalcante entrevistou o Sheik na saída ali do vestiário e perguntou sobre as vaias, que é a perseguição natural que o Sheik recebeu hoje da torcida do São Paulo. Escuta só o que o Sheik disse. Toda a sua experiência, você ainda ouve quando a torcida pega no teu pé e te xinga durante o jogo, ou algo que se abstrai ou te motiva? Então, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ainda mais vindo deles, nada incomoda. Ainda mais vindo deles, Facincani? O que o Sheik quis? Deles é a rivalidade. Alfinetar ainda mais, já tem discussão entre os treinadores, o Nenê provocando. Esse segundo jogo vai pegar fogo já. Claro que sim, e que pegue fogo mesmo. Não tem nada mais chato do que clássico monótono, né? Eu gosto do clássico bem falado,
O clássico provocado. Sem violência, tudo bem, Sem violência, mas o clássico que tenha aquele tempero de rivalidade. Às vezes a gente reclama que está faltando isso no futebol. Exatamente. O São Paulo com o Corinthians se acostumou nos últimos tempos a ter clássicos monótonos. E ele, São Paulo, se acomodar com a superioridade do Corinthians. E não pode. São Paulo tem que se igualar ao Corinthians de alguma forma, seja cutucando o rival numa provocação, uma comemoração ali ao banco de reservas, dá uma rebolada ali, fala uma groselha, alguma coisa que vá levantar o clássico. O que não pode, claro, é desrespeito público. Essa instituição não vale nada, isso, aquilo, essa torcida é aquilo lá, isso aí não. Ofensa não. Provocar não é ofender. Eu acho que a provocação sadia, a brincadeira, a cutucada faz parte do espetáculo, faz parte do futebol. E o São Paulo ultimamente estava só na defensiva, só acuado, e o Corinthians massacrando o São Paulo, ganhando, o São Paulo não reagia. Hoje foi um clássico que o São Paulo foi inteligente, cutucou o Corinthians, mexeu com o psicológico, até o Carille, que é um cara super equilibrado, ficou tanto quanto irritado com a postura do Aguirre, com a postura do Nenê. É bom para o espetáculo esse tipo de situação, que um clássico tenha ingredientes para um jogo de volta, que um Corinthians se motive em cima disso, construções de elenco, são situações que obviamente facilitam tudo aquilo que a torcida espera, que dentro de campo o jogo seja incendiado por um bom espetáculo e jogadores motivados. Queçada, o que o Carille precisa fazer para dar um poder de fogo, um poder ofensivo maior para esse time, com vários desfalques? Agora o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença, vai jogar em casa, com o apoio da torcida, mas dentro de campo, formação, o que ele tem que mudar aí? Que peças você acha que tem que entrar? Vai para um Pedrinho, deixa um time mais ofensivo, Sheik, Júnior Dutra, ele tem que ter um time ofensivo para bater o São Paulo agora. Primeiro eu não escalaria 3 volantes. Já mudaria por aí. Dos 3 você escolhe 2 e a partir daí você tem que montar um time com... Tira quem? Depende. A não ser que uma coisa possa ser feita. O Carille escalou os 3 volantes, não escalou? Ralf, Gabriel e Ele Maicon. prendeu o time. Só que se ele mexer na estrutura da equipe, em vez de ele fixar esses 3 volantes em linha e colocar o Maicon junto com o Rodriguinho, se puder voltar ao Corinthians, ou o Matheus Vital à frente como meia, já não é mais um volante. Ele ganha um meia rápido. Aí ele pode escalar. Mas aí você tem que encontrar alguém para fazer a ponta, porque o Corinthians não é um time que sabe jogar sem os ponteiros. Ele tem que jogar com os 2 ponteiros que auxiliam muito os laterais, às vezes os pontas, o Romero e o Cleison, eles seguram a marcação e deixam os laterais livres para entrarem pelo meio. Inclusive a seleção joga assim. Muitas vezes você vê o Daniel Alves indo para o meio e o Marcelo também. Porque o Neymar num lado, ou o Douglas Costa, ou o Felipe Coutinho ou o William do outro lado, fazem muito bem essa ponta. O Maicon tem feito isso. Antes da chegada do Ralf, jogavam o Gabriel, o Maicon saía um pouco mais, aí você tinha Jadson, Rodriguinho e Romero. Aí o Cleison ganhou a condição de titular. Aí hoje ele não teve os 4. Esse é o problema. Quantos desses vai ser possível, ou quais desses será possível recuperar para o jogo de quarta-feira? Será que o problema do Cleison é tão grande assim? O Cleison é titular. Será que o Rodriguinho está com um problema tão sério assim? Ele vai ficar 8 meses afastado? Não. E o Jadson? Será que não dá para tentar queimar uma etapa e antecipar a volta do Jadson? O jogo de quarta-feira é eliminatório, Ou o Corinthians faz ou para na semifinal do Campeonato Paulista. Acho que mais do que a postura tática é trazer esses jogadores mais cascudos, mais experimentados para um grande jogo. A gente não sabe também, será que o Fagner dá tempo de chegar e entrar em campo? Joga terça, a Alemanha, 8 horas da Alemanha até aqui. Dá para vir na classe executiva se tranquilo, não jogar também, descansar e ir para o jogo. E isso vale para o Romero e para o Balbuena também. Aí é uma questão que, vamos colocar... falando de logística, eu também não sei como é que vai... Vamos colocar no papel se esses caras não puderem jogar, Balbuena fora, Fagner fora... O Fagner, a diretoria teria que arrumar um voo fretado pelo gol da seleção brasileira, o Fagner não chega a tempo. Vamos colocar no papel que eles não joguem, tá? Só a suposição, pode ser que sim, mas vamos colocar no papel. Vai se manter o Mantuan, que hoje fez um jogo mais pressionado, sentiu a responsabilidade, tanto é que no lance do gol ele foi o responsável pelo contra-ataque do São Paulo, errou o lance por ali. Aí à frente, o Rodriguinho não pode jogar, nem o Cleison, que estão machucados. Vamos colocar que o Corinthians tem 5 desfalques fundamentais. Além de Romero e Jadson. Aí você monta o Corinthians dali pra frente com Gabriel, Ralf, sobe um pouco o Maicon com o Matheus Vital,
dá para abrir numa ponta o Pedrinho, na outra ponta o Emerson Sheik. Acabou. Põe o Pedrinho para jogar. Põe o garoto desde o início. Ah, mas fisicamente não aguenta 90 minutos. Vai até onde dá. O Sheik também ia ter essa dificuldade para jogar. Mas inicia o jogo com um menino que, para mim, ele é diferente. Ele é um menino que tem talento. Esse time que você escalou do meio para frente, exceção feita ao Pedrinho, é o time que não conseguiu produzir nada. Até a gente comentava antes da sua chegada aqui, o Corinthians hoje jogou num 4-3-3, mas sem um homem para pensar no meio-campo e sem um centroavante para concluir. Mas aí tem uma questão, por exemplo, o Matheus Vital... Será que só o Pedrinho conseguiria fazer essa diferença? Não. Eu tenho essa dúvida, entendeu? Mas aí nesse sistema, o que acontece foi o seguinte, hoje o Corinthians jogou com o Michael e com o Matheus Vital abertos. E o Corinthians estava tentando circular por dentro. Por dentro estavam indo, às vezes, Ralf ou Gabriel para armar o jogo. Não sai. Se você fixa os dois pela parte central, o Maicon com o Matheus Vital centralizados, faz um 4-4-2 tradicional, sem mexer muito nessa estrutura de 4-1-4-1, 4-3-2-1, não precisa abrir canto. Você fixa os dois jogadores que tecnicamente têm mais qualidade para construir essa jogada, para ser o passe criativo. E deixa dois ponteiros mais rápidos para fechar nesse setor. O Sheik ajuda um pouco, o próprio Pedrinho pode ajudar um pouco. O Corinthians já tem uma outra cara. Uma mudança estrutural tática com essa mesma escalação, você pode extrair melhor qualidade desses jogadores que estavam em outras posições por onde não rendiam tanto. Se pudesse escolher desses que estão fora, pudesse colocar lá, fazer uma mágica e falar, pim, esse cara tá pronto para o jogo, eu não abriria a mão do Rodriguinho. Claro, o Rodriguinho faz muita falta, faz exatamente isso que você está falando. Um cara que liga o meio-campo ao ataque e chega com muita capacidade, às vezes até para chutar, para fazer gol e para decidir o jogo. Você fixa dois volantes, põe o Gabriel à frente deles numa linha, não, aliás, o Maicon à frente deles numa linha, com o Matheus Vital e o Pedrinho, o Emerson Sheik rodando. Você tem muitas possibilidades sem precisar abrir tanto os jogadores que pelo meio renderiam melhor. Que aí são os casos do Michael Pedrinho e do na ponta. Pedrinho numa ponta. Não, Pedrinho ponta. Pedrinho nada de meio. Pedrinho é jogador de velocidade por trás de lateral. E o Vital nem tão aberto assim, porque o Vital por dentro, pelo passe que ele tem, hoje, ele, apesar do Corinthians ter feito um jogo ruim hoje, ele foi um dos raros destaques de lucidez no meio campo. Você vê que ele tem qualidade com a bola nos pés. Então você juntando ele com o Michael, nessa possibilidade de o Corinthians não ter os principais jogadores, eu acredito que seja uma escalação que possa dar liga e conseguir pelo menos 1-0 para levar aos pênaltis. O Corinthians não está tão habituado a propor o jogo, ou talvez se destaque mais quando rouba a bola, quando se defende, espera o adversário ter essa iniciativa. Vai ter que ser diferente quarta-feira, vai ter que partir para cima e ir para um outro lado. Espera um São Paulo, então, uma repetição com 3 volantes também, já que o São Paulo joga pelo empate. E aí o Corinthians vai ter que se virar para atacar. Hoje, em muitos momentos, já estava 1-0 para o São Paulo. A gente viu isso muito no segundo tempo. O São Paulo, várias vezes, defendia com a primeira linha de 5 e a segunda linha de 4. E fez muito bem isso. O Corinthians teve muitas dificuldades. O Corinthians teve um momento do jogo que ele estava jogando pela esquerda, teve inversão de jogo para a direita, tabelava tal e não conseguia romper a defesa do São Paulo Futebol Clube. É um jogo será um jogo principalmente de paciência. O São Paulo vai usar o contragolpe. O contragolpe do São Paulo se mostrou muito perigoso. Hoje foi numa jogada de contragolpe, num erro do Corinthians, que estava no ataque. Aí a questão da paciência, o jogador tem que ter a capacidade técnica também de tocar certo na bola. Mas o adversário estava fazendo uma marcação forte e provocou o limite da atuação do jogador do Corinthians. Por isso é que a gente diferencia um grande jogador de um jogador que talvez não vai fazer tanta história no futebol. O Mantuan tinha que ter tido qualidade na hora de passar e saber o seguinte: se eu tô no limite, chuta a bola para fora, chuta a bola pro alto, porque ele deixou o Ralf mano a mano com o Trés. Não é feio dar bicão. Não. Pelo contrário. Não, ao contrário, às vezes é necessário dar bicão. Grandes times de futebol já deram esses bicos aí para fora. Porque aí também ninguém lembra. Um bico na história ninguém vai. Agora esse gol aí todo mundo vai lembrar pro resto dos tempos. O Facincani repetiria a escalação do São Paulo, você na pele do Diego Aguirre? Deu certo hoje? Você gostaria de ver o Lucas Fernandes, mas talvez para essa segunda partida? Eu gostaria muito. Eu acho que é um jogador que ele é importantíssimo para a dinâmica de jogo do São Paulo. Muito do que o São Paulo
poderia ter produzido em relação a esse Corinthians e até feito um placar mais elástico, passou em alguns momentos pela falta de qualidade do jogador. O Lucas no banco de reservas, hoje, até para ajudar a mobilidade do Nenê, não sobrecarregar o Nenê como único jogador lúcido de meio de campo do São Paulo, você tendo uma válvula de escape como o Lucas Fernandes é importantíssimo. E o Diego Souza, não está nem cotado aí o Diego Souza, seu time? Olha, o Diego Souza para esse São Paulo vai ter de rebolar bastante, hein? Porque é um jogador que, quando entrou, apesar daquele gol feito contra o São Caetano, ainda tem feito muito pouco e na questão física um jogador que, pelo que o São Paulo necessita e o futebol hoje exige de intensidade, está bem abaixo. Quesada, você não imagina um time do São Paulo com Diego Souza e Trellis, é só um ou outro, você só vê o Diego Souza atuando mesmo como centroavante, não pode fazer como ele no esporte, o André, que era o mais avançado, e ele vinha por trás. Aí já tem o Nenê e o Cueva também nessa função. É muita gente para pensar o jogo, mas a intensidade... Por exemplo, o Diego Souza não está com essa mesma intensidade do Nenê. Eu não consigo enxergar o Diego Souza mesmo com o Nenê ele está abaixo fisicamente. Que é um jogador importante, jogador preparado, talhado para os grandes jogos, sim. Mas nesse momento eu não consigo enxergar, não. A não ser que ele e o Nenê conseguissem ajudar o único volante que de repente o Aguirre colocasse em campo. Pode escolher, o Jusilei, primeiro volante. Esses dois meias, como fazem, por exemplo, o Renato Augusto e o Paulinho na seleção, vão ajudar, né? Vão recompor. Nem o Nenê, nem o Diego Souza fazem isso, porque eles são jogadores mais de intermediária para frente. Eles esperam essa bola chegar. Eles não são os meias que voltam, eles são os meias que vão para frente. Só que no futebol de hoje, mesmo com 3 volantes hoje, o Corinthians em alguns momentos conseguiu ainda algumas brechinhas, mesmo com 3 volantes. E imagine jogar só com um volante na casa do Corinthians na quarta-feira. A tendência é a repetição do time aí, com o Lucas, aí sim com o Lucas iniciando o jogo. E aí, não sei, de repente sobra... O Trellis ele não vai tirar, né? Acho que dificilmente ele tira o Trellis. Talvez mexa com um dos volantes. Lisieiro, talvez fora. A escale Jusilei. Mas a partida do Lisieiro hoje um dos melhores que deu campo. Certo também. Hoje, jogando em casa, precisando vencer e venceu, agora precisando do empate na casa do adversário, seria uma incoerência mudar o time. Mas ele pode também propor mais velocidade pela ponta. Também não está escrito em nenhum lugar que o São Paulo tem que só se defender na Arena do Corinthians. Ganhar velocidade para contra-atacar. Inverta a situação. E se o São Paulo faz um gol na Arena do Corinthians? É uma forma de pensar o jogo. Eu posso ser o técnico e falar assim, não, vamos lá nos primeiros 15 minutos, vamos fazer de tudo para fazer 1-0 no Corinthians. Aí complica de vez a vida. Aí você obriga o Corinthians a fazer 2. Aí o Corinthians vem para cima. Aí o jogo fica mais maravilhoso ainda para o São Paulo. Ele não vai abrir mão do Jusilei, porque o Jusilei hoje, no jogo, em muitos momentos, foi quase que um terceiro zagueiro do São Paulo. Ele bloqueou muito à frente da linha de zaga e ele funcionou muito para que essa bola não infiltrasse tanto e o Corinthians não conseguisse se desenvolver com esse passe em relação ao centroavante, girando por ali para receber a bola na condição de finalizar. Se ele abre mão do Jusilei para o segundo jogo, para soltar esse São Paulo, aí tudo bem, ele tem 2 volantes rápidos à frente, que é o Petros e o Lisieiro, e recua um pouquinho o Nenê para ser essa primeira bola municiada na saída do São Paulo, e aí ele tem Lucas Fernandes lento do time do São Paulo, que é mais de contenção mesmo, não é o passe, né, aquele cara mais técnico. Ele põe o Petros e o Lisieiro para serem os 2 volantes, à frente deles na linha o Nenê, e aí ele abre um ataque com Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Trellis. Mas é o que você falou, ele não vai mexer com o Jusilei. Não vai mexer, porque o Jusilei é esse falso terceiro zagueiro que fez aquele muro que deu certo no São Paulo no jogo. Lembrando que você pode participar aqui do Rodada Fox via Twitter, #RodadaFox. A pergunta, São Paulo é o favorito para levar a vaga? A gente, olha, antes, no início do confronto, todos diziam que o Corinthians era o favorito, é o campeão paulista, é o campeão brasileiro, toda uma marca do São Paulo de freguesia há 16, 18 anos e mata-mata com o Corinthians. Mudou de lado o favoritismo? Não. Continua apostando no Corinthians? O Corinthians ainda precisa de uma vitória. Lembrando, por um gol, vai para os pênaltis. Se tivesse sido 3-0 para o São Paulo, 2-0, aí... Continua achando que o seu palpite é o Corinthians faça O que se espera é que o Corinthians vença pelo menos um dos duelos. Favoritismo, não quer dizer que vai levar, você já até botou camisa do time. O Corinthians na arena errando o palpite, mas fala aí, Facinho.
O Corinthians na Arena é um time muito forte, mas quem leva a vantagem, quem agora tem um certo favoritismo pelo regulamento estar embaixo do braço é o São Paulo. Agora tá mais pro São Paulo. São Paulo joga pelo empate. É impossível o empate Corinthians na Arena? todo quebrado. Reforçando Corinthians a tese e o São Paulo... Corinthians desfalcado. O Corinthians já empatou na Arena, né? Ou seja, não é um resultado impossível, 1-1 na Arena, 0-0 na Arena, 2-2 na Arena, não é impossível. É claro que o Corinthians lá é muito forte, mas hoje o São Paulo tem 2 resultados favoráveis. Uma vitória dele, obviamente, e um empate. Fala do Campeonato Mineiro agora, o Atlético